Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Cultura e Teologia. Eu sou o Valmir Nascimento e hoje nesse vídeo eu quero apresentar e sugerir a vocês mais uma leitura que é o livro A Alma do Mundo, do autor Roger Scruton. Esse livro tem como subtítulo A Experiência do Sagrado contra o Ataque dos Ateísmos Contemporâneos. Aí pelo subtítulo dá para você compreender um pouco dessa temática e também o que o autor quer nos apresentar. E daí? Por que esse livro é tão importante? Fique conosco até o final desse vídeo e você vai entender um pouco sobre o autor e também sobre essa obra que tem a minha recomendação. Bom, primeiro vamos começar pelo autor. O Scruton, o Roger Scruton, ele foi um filósofo inglês conservador que faleceu inclusive nesse ano de 2020. Ele é formado pela Universidade de Cambridge e escrevia, na verdade, para o jornal The Times e também para outros periódicos. No Brasil, o Scruton ele ficou conhecido principalmente por alguns livros, mas especialmente o que é conservadorismo e como ser um conservador. Ele era um intelectual muito respeitado, não somente ali na Inglaterra, mas no mundo todo e também no Brasil. Bom, esse livro ele foi publicado no Brasil pela editora Record, tem 236 páginas com 8 capítulos. É um trabalho editorial muito bonito, dá para ver aqui pela capa. As páginas, né, o material usado é de qualidade, papel amarelado, que facilita bastante a leitura. É claro, eu preciso dizer que esse livro, digamos assim, ele não é um livro para iniciantes. Algumas passagens, algumas partes são mais complexas, que exigem uma análise mais aprofundada por parte do leitor, por causa da abordagem que é utilizada pelo Scruton, exigindo assim algum conhecimento inicial sobre alguns temas que são tratados. Muito bem, mas sobre o que essa obra trata? Nessa obra, nesse livro, Roger Scruton, ele procura mostrar que a ciência não consegue dar conta de explicar toda a complexidade da vida e que, principalmente, o evolucionismo é incapaz de explicar a percepção humana do sagrado e do transcendente. No entanto, o livro do Scruton não é um livro apologético, não é uma obra apologética, dentro daquela discussão entre fé e razão, entre criação e evolução. Não é esse, de fato, o propósito da obra. O que ele procura mostrar aqui, de forma muito competente, é claro, é que a experiência do sagrado tem um papel fundamental a cumprir, mesmo em uma sociedade secular e materialista como a nossa. Segundo Scruton, a psicologia evolucionista geralmente apresenta a religião como uma mera adaptação genética do ser humano. Mas o que acontece é que o evolucionismo não consegue explicar por que somos seres intencionais. Segundo Scruton, a evolução explica, ou pelo menos tenta explicar, a conexão entre os nossos pensamentos e o mundo à nossa volta, e entre os nossos desejos e a sua relação em termos pragmáticos. Porém, segundo Scruton, a evolução não tem resposta alguma para o motivo pelo qual nós anelamos, apreciamos ou valoramos alguma coisa em especial. Veja o que ele escreve na página 16. O que quer que pensemos a respeito disso, temos de reconhecer que a psicologia evolucionista não pode fazer o retrato completo dos nossos estados mentais ou do universo que é representado por eles. Segundo ele, devemos tratar daquilo que se chama da presença verdadeira de Deus nesse mundo, ou aquilo que os judeus falavam ali no Antigo Testamento de Shekinah, que é a palavra hebraica que representava essa presença de Deus dentro do templo israelita. Ele diz o seguinte na página 20: um encontro pessoal direto com Deus, quando ele é entendido na via filosófica de Avicena e Tomás de Aquino, é tão impossível quanto um encontro pessoal direto com o número 2. Agora vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, escreveu São Paulo, mas então veremos face a face. Contudo, por então, ele quis dizer, além do aqui e do agora, no reino transcendente onde Deus habita.
São Paulo parece estar negando a natureza oculta de Deus, mas na verdade ele a está afirmando. Observe que essa abordagem do Scruton é muito importante e é elucidativa para nós. Ela nos abre a mente para melhor compreendermos o sentido da comunicação da fé em nossos dias, ou mais especialmente da própria apologética. Embora a obra dele não seja uma obra apologética, ela nos traz alguns insights interessantes sobre como defendemos ou compartilhamos aquilo que acreditamos no tempo presente. Logo adiante, ele diz o seguinte: a experiência da presença verdadeira está no coração da religião revelada e é algo fundamental para a liturgia e para o ritual tanto das sinagogas como das principais igrejas cristãs. É muito importante entender esse ponto do nosso argumento. Muitos que escrevem contra a religião, especialmente contra a religião cristã, parecem pensar que a fé é simplesmente uma questão de crenças interessantes de um tipo cosmológico, preocupadas com a criação do mundo e a esperança da vida eterna. E essas crenças são imaginadas como se de alguma forma rivalizassem com as teorias da física e estivessem expostas à refutação por tudo aquilo que sabemos sobre a evolução do universo. Mas os verdadeiros fenômenos da fé não são nada disso, diz o Scruton. Elas incluem a oração e a vida de oração, o amor de Deus e o sentimento de sua presença na vida do fiel, obediência e submissão em face da tentação e das coisas deste mundo. A experiência de certas épocas, certos lugares, certos objetos e certas palavras como algo sagrado, o que significa dizer, nas palavras de Durkheim, separado e proibido, reservado para um uso que só poderá ser entendido se assumirmos que essas experiências fazem a mediação entre este mundo e um outro que nos foi revelado por nós. Ou seja, embora o Scruton seja um filósofo, um homem que pensa, ele está trazendo uma reflexão aqui bem racional acerca dessa temática e da presença da religião no mundo, ele está destacando que há uma parte significativa na religião, que é essa experiência do sagrado, essa experiência da própria oração, do amor, do sentimento do fiel, que é um núcleo essencial da dimensão da religiosidade que não pode ser descartado. Em outras palavras, o que o Scruton está apresentando aqui não é simplesmente uma religião como um fenômeno social, mas algo que afeta diretamente o ser humano. Segundo o Scruton, as religiões dão foco e ampliam o nosso senso moral. As religiões elas cercam aqueles aspectos da vida nos quais as responsabilidades pessoais estão enraizadas, notavelmente questões como o sexo, como a família, como o território e a própria lei. As religiões alimentam as emoções distintamente humanas, como esperança e caridade, que de algum modo nos elevam acima dos motivos que regem a vida dos outros animais e nos levam a viver pela cultura e não pelo instinto. Ou seja, há algo mais profundo dentro do ser humano que a religiosidade capta. Por outro lado, o Scruton percebe uma dimensão antropológica nas religiões constituídas, na medida em que o amor, a solidariedade, a piedade, a lealdade e o sacrifício altruísta pregados pelas igrejas contribuem historicamente para a sobrevivência e o fortalecimento da vida em sociedade. Isso porque ele afirma que os valores e as metanarrativas transcendentes que essas religiões apresentam, elas formam uma espécie de cimento social e promovem vínculos afetivos e valores compartilhados no interior de cada comunidade. O Scruton ele enxerga, portanto, uma espécie de vantagem competitiva da experiência religiosa sobre o ateísmo, na medida em que o ateísmo não consegue fornecer esses aspectos transcendentes e valorativos do ser humano. Bom, para o Scruton, todos os nossos relacionamentos pessoais, os nossos julgamentos estéticos e as nossas intuições morais implicam a existência de uma dimensão transcendente, que não pode ser completamente compreendida pelo olhar da ciência. Então, nesse livro, o Scruton ele defende o sagrado como o único espaço onde o homem pode
escapar de seu egoísmo materialista e viver uma experiência de uma verdadeira comunhão com aquilo que ele chama da alma do mundo. Realmente trata-se de um livro altamente recomendado, em que o Scruton vai tratar a questão da transcendência do ser humano e vai demonstrar como é importante a sociedade valorizar o fenômeno religioso, não somente como algo racionalista, mas também nesse aspecto interno, nesse aspecto afetivo que toca distintamente o ser humano. Em outras passagens, o Scruton ele vai trazer alguns insights também para a área do direito, para a área da música. Enfim, é um livro que vale a pena ser lido e vale a pena ser estudado. Óbvio, como se trata de um livro complexo, um livro mais profundo, você somente poderá compreender toda a sua extensão através da leitura, porque eu não consigo aqui trazer todos os elementos que esse livro ele pode nos fornecer. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de compartilhar e deixar também o seu comentário sobre aquilo que você achou desse vídeo, mais especialmente aqui desse review, deixando também outras recomendações para a produção de vídeos aqui no canal. Valeu, pessoal, e até o próximo.